Não, eu acho que aguenta pegar água ali, não aguenta. Glória a Deus. Sabe por que casamento é difícil? Porque casamento sempre é a união de desiguais. Por isso que essa proposta de casamento que o mundo está propondo aí nunca vai funcionar. Porque homem com homem é igual. Mulher com mulher é igual. Não é verdade? E quando o homem cisma de casar com bicho, como eles estão propondo aí, ele também vira bicho. Aí não funciona. Mas quando o homem casa com mulher, são desiguais, aí Deus chama isso de aliança. E é difícil porque somos desiguais. E casamento não é fácil, não é só para mim, que sou casado há 35 anos, para a Ju, que está comemorando 28, não, até para Jesus. Né? Porque a Bíblia chama Jesus de noiva. Então o perfil bíblico da igreja é de uma mulher. E Jesus é homem e muito macho. E você acha que é fácil para Jesus lidar com a igreja? Só vai dar mais certinho porque a gente vai estar arrebatado. Porque se fosse na dimensão humana, porque você sabe o trabalho que a gente dá para Deus. Ou você não dá trabalho para Deus? Eu dou, irmão, muito trabalho. Né? Então casamento não é fácil nem para Jesus. Teve que morrer pela noiva, imagina. Eu não tive que morrer pela preta, né? Só tive que ir lá falar com o Sr. Geraldo. Mas graças a Deus por isso. Os meninos conseguiram um tempinho para passear, né? E eles estão na praia. Aí eles me mandaram uma foto deles lá naquela praia que a gente foi em Cabo Frio. E eu me lembrei quando o Vitor era pequenininho, a Sara de cola, e a gente viajou junto, né? Eu, a Preto, o Neemias, a Ju e as crianças, né? Uma água fria, irmão. Cabo Frio é muito bom, mas a água é gelada, prepara. E um vento do caramba, né? E eu lembro que a Sarinha e o Vitor entravam na água, saindo com a boca roxa, né? Batendo de frio. Queria entrar na água, né? E era miudinho. Eu tenho as fotos lá em casa até hoje, né? E agora eles mandam as fotos deles, né? A Sara está uma mulherona bonita, né? E o Vitor está um rapaz assim, recaustado por Jesus, porque não existe homem bonito, só ele mesmo. O resto é tudo recaustado. E o Vitor está aquele rapagão recaustado por Jesus. Falei, meu Deus, como o tempo passa, né? Como o tempo passa, né? A gente lembra, parece que foi assim, semana passada, né? E a Sarinha falou, não, tio, a gente precisa viajar de novo. Eu tenho saudade quando a gente viajou junto. Olha para você ver que coisa, né? Mas graças a Deus que a gente vê a nossa descendência amando o Senhor, buscando o Senhor, que é o principal acima de tudo, né? Eu queria ler 2 textos para a gente começar. Está lá no Salmo 2. E Naum, capítulo 1. Naum. Eu vou ler na versão King James, porque ela traz um entendimento mais enraizado naquilo que é original, né? Porque os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu rei ungido, o seu Cristo. A conspiração é contra o rei. Salmo 2. E dizem, façamos em pedaços os seus laços e sacudemos para longe de nós
os seus vínculos. As nações se reúnem, os reis tramam contra o ungido, dizendo: vamos romper o governo dele, vamos quebrar o cetro dele. Do trono o Senhor ri. Ele ri, irmãos, dá gargalhadas. E talvez os anjos fiquem igual vocês, assim, com essa cara assim, né? E pensando. Ele ri, e ele zomba, ele escarnece deles. Versículo 6, porque ele diz: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Ninguém vai mudar isso. Todos os planos humanos contra Deus serão frustrados, irmão. Porque Deus está sentado no trono e não tem quem arranque ele de lá, meu irmão. Deus não é como os outros reis que são depostos, que um outro reino invade e destrói tudo. Não! Quando Daniel teve uma visão dele do reino, ele diz: o seu reino permanece para sempre. Mas as nações tramam. Hoje a Preta me falava de uma notícia que a mãe casou com a filha lá nos Estados Unidos. Imagina, Priscila divorcia do Gabriel e casa com a Graça. Nem ela quer, tá vendo? Biel é melhor, né? Ainda bem que a Graça não está aqui para ouvir isso. Está transmitindo, Felipe? Esse pedaço vocês cortam. Eu não sei se você entende o contexto que a gente está entrando, mas o mundo está mudando, irmãos. O mundo está mudando. Eu, como pastor, e sempre estudei muito a palavra de Deus, a Preta lembra disso. Teve uma época na nossa vida que ela reclamava, né? Você não vai largar esses livros para vir deitar, não? Sempre achei que batalha espiritual seria em outro nível. Sempre. E a gente até já enfrentou com a igreja batalhas espirituais de confronto cara a cara com demônios. A gente já teve por isso. Mas hoje a coisa está em outro nível, irmãos. Eu nunca pensei que fosse ser assim, nunca. A igreja, irmãos, ela está entrando numa dimensão de batalha espiritual que nem eu imaginava. Nem eu. Os tempos estão mudando porque as nações estão tramando contra o reino. Todas as tramas humanas, todas, não existe uma. Todas as tramas humanas são para desmantelar o reino de Deus. Uma sociedade sem Deus. E eles querem uma sociedade sem Deus porque eles não querem leis sobre eles, não querem limites, não querem governo, não querem. E a Bíblia diz que Deus ri, Deus acha graça. Olha aqui para baixo, oh meu Deus.
Deus ri, irmãos. Porque o reino de Deus, ele é diferente de tudo que a gente conhece. O reino de Deus, e no reino de Deus, o que sempre vai prevalecer é a vontade do rei. Amém. Sempre, não importam as circunstâncias, não importa, irmão, sempre o que vai ser cumprido, sempre o que vai ser estabelecido é a vontade do rei. Ponto final. De uma forma ou de outra. Por isso que quando você lê a Bíblia, você lê Gênesis, e ela tem um final que é Apocalipse. E Apocalipse termina com Deus dizendo, agora sim. O que eu queria aconteceu. Então, irmão, não tem jeito, por isso que Deus ri, irmão. Porque quem são homens, quem são demônios para arrancar Deus do trono e usurpar governo? Humanamente falando, isso é possível, a gente cansou de ver isso na história, não é? Reis envenenando reis, exércitos invadindo e tomando reinos. Mas quem vai ousar, irmãos? Quem vai ousar? Satanás, irmãos. Você sabe que quando Satanás se rebelou, Deus nem entrou na parada. Deus nem entrou. No conselho divino, Deus lá, pensando em mim e em você, junto com o Espírito Santo e Jesus, e chegou algum anjo falando, olha, o querubim rebelou. Deus, Miguel, vai lá e joga ele fora. Lê Bíblia, irmãos. Ezequiel 28, lançado fora como um tição, caiu como um raio, porque ele pensou, eu vou tomar o trono. Irmão, Deus reina, por isso ele ri quando ele vê as nações tramando. Deus zomba, aquele que está assentado no trono ri, porque Ele é o único, Ele é o dono de tudo. Não é porque Ele é Deus, como a gente pensa, mas porque Ele é o Rei. Quando você vai estudar essas palavras no original, a palavra rei, a palavra Deus, a palavra criador, a palavra dono, elas se confundem. São a mesma coisa. Então Deus, ele ri porque ele é o dono de tudo, ele é o criador. Como é que alguém que você criou, algo que você criou, que é infinitamente menor que você, vai querer vir brigar? É como o pai, quando o filho é pequeno, quer vir bater nele, perdeu a noção, não é? Deus ri, irmãos, Deus está sentado no trono, não se ausentou dele, e tudo o que está acontecendo, está acontecendo exatamente do jeito que ele planejou. Então não importa os planos que os homens façam, ou de bem, ou de mal, porque está todo mundo aí quebrando a cabeça, tentando descobrir uma vacina, mais de 164 pesquisas para descobrir uma vacina. E o presidente da Organização Mundial da Saúde diz, isso é só a primeira praga. Ele fala de um outro vírus que está para vir aí.
Eu gosto de assustar mesmo as pessoas. Aí está todo mundo louco, né? Ao mesmo tempo os homens tramando, conspirando contra o rei. E você acha que Deus está preocupado igual a gente está? Arrancando o cabelo, arrancou a unha. Irmão, Deus está rindo. Pô, seu bando de bobinho. No final de tudo vai ser do jeito que eu quero. Como diz, quem vai recolher o braço forte do Senhor? Quando Moisés viu Deus fazendo o que ele estava fazendo com a nação mais poderosa da terra, humilhando aquela nação, era o Egito, é como se fosse os Estados Unidos hoje, Deus brincando com os caras. Ele fala, quem vai recolher o braço estendido do Senhor? Ninguém. E a nossa segurança está nisso, irmãos. Entenda. O que nos faz ficar seguros é que Deus está no trono. E pronto. Naum. Nada escapa de Deus. Ninguém escapa dele. Seu filho rebelde, que está desviado. Seu marido obstinado, que fala que não quer Deus. Sua esposa teimosa, que resiste a Deus. Irmão, na curva da vida, Deus vai estar lá na curva com a carreta, irmãos, e vai atropelar cada um deles. Só espera o tempo. Desespera não. Naum, capítulo 1, versículo 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. Acho que eu vou até ler na versão King James. Ela assusta mais. Oi? Não, nem tanto, porque Naum, o nome Naum é consolador, né? Eu estou mais para Ezequiel do que para Consolador, e dizem, entretanto. Eis que Yahvé é Deus zeloso, ciumento e vingador. Yahvé, o Senhor, o dono, não tolera outros deuses e age como um terrível vingador contra toda idolatria. Parece com aquele Jesusinho católico de cabelinho louro liso? Não. Em seu furor e indignação, Yahvé executa sua vingança contra todos os seus adversários. Entretanto, Yahvé demora demais para irar-se. Ele é paciente e longânimo, mas o seu poder é incalculável. De maneira alguma deixará impune aquele que é culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Que maravilha, né? Na versão aqui
da NVI diz: o Senhor é tardio em irar-se, grande em poder. Verdinho ainda, nego doido. Obrigado. Jamais inocenta o culpado, ainda que o Supremo Tribunal Federal cancele os julgamentos. Ainda que o Gilmar Mendes, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e os mingua como todos os rios. Desfalecem Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem diante dele, e os outeiros se derretem. E a terra se levanta dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante dele quando ele estiver no furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, Ele é fortaleza no dia da angústia, e conhece todos aqueles que nele se refugiam. Você podia dar até uma salva de palmas para ele, né? Deus é bom, irmãos. Furioso e bom. Que beleza, né? Jeremias. Vinte e nove. Deus está no trono, irmão. Tudo o que aconteceu até hoje, tudo o que vai acontecer, está acontecendo exatamente da forma que Deus quer, que Deus quis. Tudo. A Bíblia diz que Deus brinca com as nações. Ele remove reis. É como alguém que está jogando xadrez, que pega a rainha, joga para cá, o rei para lá, torre, não sei o quê. Irmãos, Deus faz o que quer, meu irmão. Ah, por que as coisas estão como estão? Porque Deus deu uma autonomia limitada para os homens. Mas vai chegar um dia que Ele vai reivindicar de volta. Já leu a parábola da vinha? Que Ele arrenda a vinha para os avicultores, os agricultores, e Ele vai tomar a vinha de volta. Mas não fique achando que as decisões humanas e os planos humanos estão acima dos divinos. Não estão. Deus deu o controle para os homens, mas o governo é dele. Então o homem pode até controlar as coisas aqui na terra, mas o governo supremo é dele, porque ele está no trono, e estando no trono ele ri, porque não tem ninguém que vai desfazer aquilo que ele faz. E engraçado, o texto diz que Deus ele tem um caminho no meio da tormenta. Que coisa, né? No meio das adversidades, no meio da tempestade, Deus cria um caminho. E não tem oração, não tem jejum, não tem intercessão, não tem batalha espiritual que mude isso. Se Deus definir, pronto. E como diz no Ceará, pronto. Né? Acabou, irmãos.
Jeremias 29. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 4. Desculpa, tá, irmãos, é que tem hora que a cabeça vai achando. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Então, ainda que está sendo dito, isso foi uma carta que Jeremias escreveu para os exilados na Babilônia. Jerusalém foi cercada pelo rei Nabucodonosor. O cerco durou cerca de 3 anos e meio. Imagina aqueles filmes medievais. Um castelo, aqueles muros de pedra, o povo lá dentro e um exército acampado lá de fora. Foi exatamente assim que aconteceu. Só que eles levaram 3 anos e meio para quebrar o cerco e invadir a cidade. E Nabucodonosor tinha as suas estratégias, ele entupiu as fontes de água que alimentavam a cidade. Só ficou uma fonte subterrânea que Davi havia cavado em Jerusalém, que alimentava a cidade, mas não entrava nem saía comida, nem nada. Então a comida foi acabando. E é por isso que quando você lê Jeremias, você vê o choro dele, porque ele vê o povo morrendo de fome, ele vê crianças, pirulitinho morrendo de fome, emagrecendo, a pele colando nos ossos, de deitar no colo da mãe e não ter força nem para abrir os olhos e dar aquele último suspiro. Ele viu, sem água, como ele diz, a língua colando no céu da boca de tanta sede. E a fome é um negócio assim, irmão, a gente não imagina. Dizem que quando a fome está extrema, as células começam a devorar umas às outras dentro do corpo para se alimentar. E nessa fome a Bíblia diz que os homens se tornaram mesquinhos uns para os outros. Então eles viam alguém mais fortinho assim, não como eu, mas como você mesmo que fez o sinal da cruz aí. Eles viam alguém fortinho assim, igual Anderson Clayton, e eles, mas vai dar um churrasco, né? E perderam o respeito até pela posição. Ele diz, as pessoas estão olhando para os sacerdotes com más intenções. Porque eles olhavam para o sacerdote, e as grávidas se escondiam porque as pessoas queriam comer o bebê quando eles nasciam. E comeram. Ele viu pessoas avançando umas nas outras, praticando canibalismo. Josué, nós vamos ficar na espreita, quando o lalão passar, a gente dá o pulão nele. Desossa rapidinho, esconde para não dividir com ninguém. Coisa, né? E quando as mulheres ganhavam seus filhos, eles disputavam a placenta para comer. Jeremias viu isso, irmão, e ele chorava. Porque ele havia avisado. Ele abriu a boca e falou, Deus vai fazer, acorda.
E o povo nada. E para ajudar, levantaram alguns falsos profetas, dizendo: Jeremias está profetizando mentiras. Vão matar ele. Até que 3 anos e meio depois, por volta do ano 539 a.C., Nabucodonosor rompeu o cerco, entrou na cidade, matou a maioria dos velhos, as mulheres violentadas na frente dos seus maridos, os filhos, tirando aqueles que tinham algum grau de instrução, todos mortos na frente dos pais. Pegou dentre eles os mais que tinham alguma sabedoria, algum conhecimento, dentre eles Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, os príncipes, e mandou cativos para a Babilônia. E deixou um pingo de gente lá, dentre eles Jeremias. Ezequiel, que também profetizava na mesma época, foi levado cativo. Ele foi nessa primeira turma preso. E Jeremias ficou. E de lá ele escreve então essa carta, porque tinha gente falando: não, Deus vai mudar essa história, e tinha profetas profetizando: não, depois de amanhã Deus vai dar o livramento. Versículo 3: a carta foi mandada por intermédio de Eleazar, filho de Safã, de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia a Nabucodonosor, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei. Não foi Nabucodonosor, foi Deus. Então todo mundo pensando, irmãos, que Nabucodonosor estava se rebelando contra Deus, e Deus estava usando ele como ferramenta para fazer a vontade dele. Mas com cerco, com morte, com fome, falou assim. Assim diz o Senhor: edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei do seu fruto. Tomai entre vós esposas e gerai filhos e filhas. E tomai esposa para os vossos filhos. E aí Deus está falando que a coisa ia se estender. Porque está falando para o cara solteiro: arruma uma mulher e casa. E quando seu filho nascer, depois que ele crescer, arruma esposa para ele e leva ele a casar e ter filho também. Então Deus está falando de gerações. E dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhas e filhos. Multiplicai-vos aí, e não diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde eu vos enviei cativos, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Que coisa, né? Deus está falando: olha, vocês foram levados cativos. Fica desesperado aí não. Constrói casa e mora nela. Planta um pé de manga, planta uma videira, planta uma figueira. Educa os seus filhos, casa eles, leva eles a ter filhos também. E ora pela paz desse lugar, porque na paz desse lugar vocês terão paz. Versículo 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, eu atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar, ou para Jerusalém.
Porque eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Versículo muito conhecido, né? Deixa eu procurar na versão King James aqui. Vou ler aqui. O cativeiro ia durar 70 anos, 70. Aí dava tempo realmente, né? Do William e Andressa ter filhos, e os filhos dele terem filhos. Do Josué e a Quelma educar o pirulito ficar adulto, casar. De quem está solteiro, casar. Ó, tem uma tramóia santa nesse negócio aí, hein? 70 anos. Porque tinha gente profetizando, não, em pouco tempo Deus vai romper isso e a gente vai voltar em 2 dias e meio. E Deus falou, ó, vocês podem pensar o que vocês quiserem, 70 anos, está marcado aqui na minha agenda. Quando chegar a hora, no meu relógio, eu vou virar a chave e eu vou mudar a história. Por quê? Porque Deus está no trono. É Ele quem estabelece os caminhos, irmão. Então podem os homens tramar e planejarem coisas boas e até ruins, mas a vontade de Deus é que vai prevalecer, meu irmão. Não vamos fazer uma vacina, não vamos fazer 2, não vamos fazer 164. E Deus diz, isso vai parar a hora que eu quiser, a ordem sai do trono, da minha boca. E se eu quiser, eu até engrosso mais o caldo. Se eu quiser, eu mando outro vírus. Irmãos. Deus cria do nada, Ele diz, eu crio pior que esse. Mas Deus diz, quando chegar a hora, quando cumprir o tempo, porque Deus é Senhor dos tempos. Entenda uma coisa, irmãos, na eternidade não existe tempo nem espaço. É tudo uma coisa só, por isso que é eternidade. Tempo é algo que Deus estabeleceu para a terra. É um ciclo, como um relógio, que vai chegar a hora que os ponteiros vão se cruzar onde começaram. Isso a gente chama de tempo. Quem criou isso foi Deus. E é Ele que determina tempos e estações. E Ele encaixou o plano dEle, eterno, dentro desse tempo. Tudo o que aconteceu, tudo o que acontece, acontece nos tempos de Deus. Já leu Paulo? Na plenitude dos tempos, ou na hora exata do relógio de Deus, Deus enviou o seu Filho. Esperou 4.000 anos na história, irmão, muita gente morreu, muitos reinos destruídos. Na hora dele, a chave virou. Nós estamos há 8 dias de Rosh Hashanah. Pode falar e pensar o que quiserem, mas o relógio de Deus se move assim, é pelo que está na Bíblia. O calendário bíblico é o calendário divino. Se a gente quiser saber os tempos de Deus, é só vir aqui, irmão. E no calendário bíblico tá para ter uma mudança daqui a 8 dias. Deus vai virar alguma coisa no mundo espiritual. Pode aplaudir se você quiser.
Não estou falando isso para te entusiasmar, é para te dar convicção. O mundo está mudando, irmãos, e eu não sei o que vai acontecer. E eu não estou falando de coisas espetaculares aqui, não. Que não fica fantasiando a coisa na sua cabeça. Não, então daqui 8 dias... No mundo espiritual alguma coisa vai virar, porque é o relógio de Deus. Fecha um ciclo, começa outro. Então daqui a 8 dias, Deus vai virar alguma coisa no mundo espiritual. Não sei o que. Podem ser coisas boas ou piores do que estão. Quando aquele povo estava cercado ali, a pele colando nos ossos magros, e Deus trazia a palavra, eles pensavam, Deus vai fazer algo bom. E Deus fez. Mandou espada, mandou fome, mandou sede, mandou cativeiro, e Deus falou, quem escapar da fome vai morrer de sede, quem escapar da sede vai morrer da espada, e quem escapar da espada vai para o cativeiro. E aí Deus diz, eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. A gente está 8 dias de no mundo espiritual, Deus virar a página. E o que está escrito na página nova? No cabeçalho 5.781. E tudo o que tem que acontecer nessa terra para o próximo ano está escrito ali. Inclusive acerca da minha vida e da sua. Então os homens estão planejando, estão maquinando, e Deus está rindo. $70 e eu vou virar. Nem um dia menos, nem um dia mais. Quando deu 70 anos, Deus levantou Ciro e libertou esse povo. Versículo 11 na tradução King James. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Deus tem planos pré-determinados a meu respeito e ao seu. Por quê? Porque Ele é o Criador, Ele é o dono. Ele já desenhou nossa história, eu já preguei sobre isso aqui. Quem conhece? Ele. Quando Ele nos mostra alguma coisinha, a gente fala. Mas quem conhece é Ele. Ele diz, somente eu conheço. Tome esse texto para você e não para Jerusalém naquela época. Declara Yahvé. Qual é a base desse plano? Plano de vos fazer prosperar e de não vos causar dor e prejuízo. Plano de vos dar esperança e um futuro melhor. Os planos de Deus são bons para mim e para você, meu irmão. Já estão pré-estabelecidos. E é por isso que eu li o texto aqui de Naum.
que Deus cria um caminho no meio da tormenta. Pode estar a maior tempestade, mas o plano que Deus escreveu para você vai se cumprir da forma dele. Não importa as adversidades, porque os reis na terra, os governantes na terra, se movem pelas circunstâncias. Você não viu o Bolsonaro liberando lá a taxa de importação do álcool? É para garantir parceria com Donald Trump na próxima eleição. Você viu as queimadas? Esse acordo político dele com a bancada ruralista que o elegeu. Por isso ele não fala nada, irmãos. Os reis da terra se movem por circunstâncias humanas. Deus não, meu irmão. Pode estar queimando tudo ou inundando tudo. Aquilo que ele cumpriu, aquilo que ele quer fazer vai se cumprir daquela forma. Não existe pressão para isso. Deus não governa por circunstância. Deus governa por destino. Aquilo que ele estabeleceu como o rei de tudo que ele é, como o Senhor do universo, como dono de todas as coisas, vai se cumprir do jeito dele. Você pode gritar, você pode espernear, você pode xingar, meu irmão. Você pode dar brados de aleluia, você pode chorar até derreter, meu irmão. Isso não vai mudar os planos de Deus. Por isso ele diz para o povo, no meio da adversidade, no meio da escravidão, no meio de um jugo duro, ele diz, constrói casas. Planta. E você sabe que planta não dá de um dia para o outro. Deus não está falando de alface que você planta hoje, daqui a 15 dias você está comendo, não. Está falando de videira, Deus está falando de figueira, de plantas que levam 5, 10, 15 anos. Deus fala, planta um pé de jaca, meu irmão. Planta, que você vai comer dela. Mas vai demorar tanto assim? Vai. Deus está dizendo, no meio dessa diversidade toda, não fique desbaratado, não fique desesperado, não. Eu estou no trono, eu estou conduzindo as coisas. E tudo vai acontecer do jeito que eu desenhei. Nada vai escapar, nada. Ele garante que as coisas aconteçam do jeito que Ele quer. Ponto. É assim que funciona. No meio da adversidade, Ele cria um caminho. O caminho que Ele cria é o destino que Ele escreveu. Planos que Ele já determinou. Quando eu e você nascemos no coração de Deus, antes de nascer lá na barriga da minha mãe e da sua, Deus já tinha tudo desenhado, tudo planejado. E os planos dele, planos bons, planos de prosperidade, eu não estou falando de riqueza não, de bem-estar, irmãos. Planos de paz, de segurança, de conforto. Deus não está vendo o pau quebrar aqui na terra. Falou, eu estou, e é eu que estou governando tudo. Planos pré-definidos, planos, projetos desenhados, traçados no mundo espiritual. Deus não faz as coisas de improviso. Eu vou improvisar já que aqui é uma... Nossa, esse vírus,
Quem foi o anjo que liberou isso lá do almoxarifado? Agora eu vou ter que improvisar aqui. Não, irmãos. Como diz a passarinha, nem mexe. Deus está lá tranquilo. Os planos que Ele tem para mim e para você, Paulo diz, é uma vida. E Paulo diz, está escondida. Existe uma vida para mim e para você, escondida em Cristo. E esse povo aqui no meio de uma adversidade, imagina o cara sendo levado cativo e Deus falando isso com ele. Por isso que eles achavam que Jeremias estava louco. Você não está vendo o que está acontecendo, não? Deus disse, Jeremias falou, sei o que está acontecendo. O que está acontecendo é que Deus está no governo, Ele está falando, planta, constrói casa. No meio da crise, Ele falou, sim, planta videira. No meio da crise, falou sim. Casa. No meio da crise, falou sim. Fazer faculdade no meio da crise, falou sim. Deus estava dizendo, viva a vida comum. E o que Deus está falando para mim e para você, para a igreja, está tentando falar para a igreja nesse planeta é, viva a vida comum do reino. Faça aquilo que é comum fazer. Não fica desesperado não, faz o que você tem que fazer. Porque eu é que sei os planos que eu tenho para você. Eu já desenhei tudo. Tem projetos aqui. E são bons projetos. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a vossa sorte. Desde a eternidade já estão lá desenhados os planos. O que vai acontecer daqui 1 ano e meio, 2, já está escrito lá, irmãos, no livro do Senhor, na agenda dele e nas datas dele. Uma coisa eu sei, é que ele está virando a página daqui a 8 dias. Estou falando isso, irmão, por princípio. Não é por questão de celebrar a festa bíblica nem nada, que eu acho que você já entendeu isso, não é? Fica esperando ano novo, dia 31 de dezembro aí não. Deus está ensinando para a gente, já ensinou para a gente, olha os meus tempos aí. Toda vez que Deus muda um ciclo, Ele está estabelecendo uma fase nova do plano. Sempre é assim. E uma fase nova é uma oportunidade nova para mim e para você. Quer mudar de vida? Quem quer mudar de vida aqui? Você pode querer até se consumir, meu irmão. Sabe quando você vai mudar de vida mesmo? Quando Deus abrir a oportunidade. Porque é no tempo dele. Você pode passar guerra financeira, irmão, não importa.
Você pode estar no meio da guerra e batalhar, e se esforçar, e se desdobrar e chorar, mas quando chegar a hora de te prosperar, Deus vai assustar muita gente. Você vai se assustar, mas é na hora dele. Então toda mudança de tempo, todo ciclo novo é uma oportunidade para o plano novo. Não diria nem o plano novo, né? Para parte do plano lá se cumprir aqui. Por isso eu disse, irmãos, alguma coisa pode acontecer na nossa história. E alguma coisa vai acontecer nesse mundo. Existe uma transição cultural na história humana que a gente não está percebendo. No meio dessa tormenta toda, Deus pode criar um caminho. Pode não, Ele tem um caminho, como o texto diz. Já viu no Discovery aqueles caras que ficam no meio de furacão e de tufão? É aquilo, o cara está no meio de tufão, de furacão ali. Há um tempo atrás eu vi uma série de um filme que se chama Messias, ou o Messias. É uma alusão ao Messias aparecendo nos dias atuais em Israel. Só que ele tem um perfil, ele não tem um perfil cristão, não. Parece árabe, parece muçulmano, parece crente, parece descrente, sei lá. E numa das cenas está uma tempestade, um ciclone, irmãos. Um furacão, quem já viu aqui deve se lembrar disso. E um pastor de uma igrejinha, ele fecha tudo, e o ciclone, aqueles ventos varrendo tudo, e ele andando lá no meio da tempestade. É o que o texto diz. As nuvens, a poeira de seus pés. Deus tem um caminho no meio da tempestade, no meio da crise. Ele diz um caminho de esperança. Caminho para quem? Para mim e para você, porque os planos de Deus são individuais. É tratamento VIP, é como a Covid. Tratamento VIP. O que Deus tem para o Lalão não é o que Deus tem para mim. A forma que Ele trata com ele não é a que Ele trata comigo. Com Biel é diferente, com a Priscila é diferente. No caso de casais, os planos se unem e acontecem embaixo de aliança. Mas ainda com o casal é diferente, porque a Andressa foi infectada pelo Covid e o William do lado dela, abraçando ela, dormindo com ela o tempo inteiro. Talvez dê até uns beijinhos lá antes de saber. Fez exame e deu o quê? Nada. Porque é tratamento VIP. Não vai tratar ela com acepção aqui porque ela foi infectada não, porque não tem nada a ver. Você pode chegar perto dela que já não tem mais nada não, tá? Talvez, não, pastor, você foi falar e agora? Agora o povo vai continuar te tratando do jeito que tem que te tratar. Porque tem gente que, você teve Covid? Né? Aí o marido, antes de beijar, né? Não, irmãos. Deus tem um caminho específico, particular para cada um de nós. Ele tem planos. No meio dessa tempestade, no meio da tormenta. Como descobrir? Só Ele sabe. Se Ele me falar, eu te conto, sem cobrar. Porque tem pastor ordinário que está cobrando para contar o que Deus fala com ele. Tem pastor, tem profeta assim. Se Deus me falar, eu te conto. Mas se Ele não falar, você vai ter que descobrir entre você e Ele.
Quando isso pode acontecer, eu não sei. Mas que um ciclo está mudando daqui a 8 dias, está. Alguma coisa na sua história vai estar sendo virada. Entenda isso. É no tempo dele, é no calendário dele, é na data dele. E a Bíblia está sinalizando daqui a 8 dias, Rosh Hashanah, a cabeça do ano, aquilo que tem que acontecer para o ano inteiro. Deus vai estar virando. Fique atento aí, ó. O que ele vai fazer eu não sei, mas ele diz: são planos de bem, planos de paz. A vida que está escondida, parte dela pode ser revelada aí nesses dias. E é um caminho no meio da tormenta, é segurança no meio de toda essa tempestade. E qual a chave para isso? Obediência. Deus falou: eu estou mandando vocês para o cativeiro e eu vou prosperar vocês no meio da crise, mas obedeça. Bênção não é automática como os pastores estão pregando aí, não. Aceita Jesus e sua vida vai mudar. Você vai ser salvo. A sua mudança vem quando você obedece, depois que você é salvo. Então obedece. Quem plantou vinha, quem construiu casa, quem casou filhos, teve descendente voltando para Jerusalém. Quem obedeceu, irmão. Quem não obedeceu, morreu no cativeiro. Então o segredo e a chave é obediência. E não é aquela coisa aqui, ó, obediência aqui dentro, ó, valores, princípios, palavra, o que está escrito aqui, regendo as suas decisões. Não se atrever a fazer nada que vá contra o princípio bíblico. Obedece e você vai ver o que vai acontecer. Obedece os princípios, obedece a lei. E você vai ver o caminho no meio da tempestade. Todo mundo que tem crescido diante dele no meio da crise, pode ver, tem um rastro de obediência. Tem. Mas se as coisas estão resistentes para você no meio da crise, reveja. Porque se você atropelar princípios, Deus te atropela. Não fique achando que você vai prosperar quebrando princípios que Deus estabeleceu, não. Pelo contrário, tudo que aconteceu aqui, que eu falei em Jerusalém, foi porque esse povo quebrou princípios, irmãos. E coisa mais interessante, vai ler livro de Jeremias, Ezequiel e os reis contemporâneos que está lá em Crônicas. Sabe por que Deus levou esse povo cativo? Porque eles não guardaram o sábado. Que coisa, né? Deus disse: 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. E Deus diz: eu vou dar o Shabá para a terra. Então você vai plantar 6 anos e no 7º você deixa a terra descansar. Sabe o que os judeus fizeram? Nada disso. Aí Deus falou: já que vocês não querem descansar, já que vocês não querem dar descanso para a terra, eu vou dar descanso para a terra, tirando vocês delas. E já que foi 7 anos, vocês vão ficar 70 fora. Quebrou lei, quebrou princípio. Não fique esperando que você vai ser bem sucedido, não, irmão. Querendo crescer, querendo conquistar, querendo prosperar, romper debaixo de infidelidade, de desonra,
de deslealdade, de mentira, de injustiça, de engano. Você acha que você vai longe, meu irmão? Oh, Deus ri do trono. Falei que não ia demorar, hein, amor? Eu me cutuquei-me. Alguma coisa vai acontecer no mundo espiritual nesses 8 dias. Com o mundo. Quem é espiritual entende o que eu estou falando. O mundo está entrando numa transição espiritual. Se Deus me der a oportunidade, eu vou falar sobre isso aqui. E eu vou abrir para a igreja. Queria falar só com os líderes, mas eu acho que eu vou abrir para a igreja, para ver se você entende o que está acontecendo. Mas quando essa transição acontece a nível global, ela também acontece a nível pessoal. Então Deus está abrindo, irmãos, uma oportunidade para nós. Porque Rosh Hashanah na Bíblia, ano novo judaico, eu estou acabando esse ciclo, tudo vai ficar para trás e vai começar um ciclo novo. Coisas novas. O que deu errado ficar para trás é uma oportunidade de você acertar de novo. É isso. É claro que quando você lê Bíblia, você vê como isso acontece, né? Gerado por oração, Yom Kippur, arrependimento, trombeta chamando o povo para parar. E pasme você, tem 10 dias que Israel está se preparando para isso. 10 dias! Pode falar o que for daquele povo, irmãos. Mas tem 10 dias que os caras estão lá se preparando. Ah, mas é religião. Mas eles entenderam o princípio. Então Deus está abrindo uma oportunidade para mim e para você. Ele está inaugurando parte daquele plano que Ele escreveu com o seu nome, ó. Ele está sinalizando para nós, ó. Daqui a 8 dias eu vou inaugurar uma página nova, hein? Quem sabe se não acordou e não é agora. Mas obedeça, porque a chave para o plano se cumprir é a obediência. Ah, os meus planos são os melhores que Deus, então fica onde você está. Os nossos planos não são os de Deus. Os planos dele são melhores, são maiores. O segredo de ser bem-sucedido diante de Deus é a gente deixar o nosso plano e nos agarrar ao dele. Deixar os nossos desejos e agarrar os dele. A não ser que você é melhor que Deus e sabe mais do que ele. Não, eu sei o que é melhor para a minha vida. Então se vira com ela, meu irmão. Falei que domingo Deus deu a vida para todo mundo, para cada um cuidar da sua. As pessoas escandalizam. Então lá vai a segunda parte. Se você não sabe cuidar da sua, peça ajuda. Deus deu a vida para todo mundo, para cada um cuidar da sua. Eu não sei cuidar da minha, então se me ajuda, Preta, te ajudo. Sabe como é que é o nome disso? Discipulado. Aleluia. Pastor, Deus deu a vida para mim, eu não sei como cuidar dela. Você tem alguma direção? Mas se você acha que sabe cuidar dela, se vira. E cuida dela, porque eu vou cuidar da minha. E naquilo que eu não consigo cuidar da minha, eu falo, Pai,
Eu estou querendo aqui, o Senhor permite ou não? E vamos orar, vamos. Eu falo isso, eu não estou me eximindo como Caim, não, tá? Porque eu sei o que o diabo está falando dentro da sua cabeça. Eu estou aqui te dizendo que eu não vou ficar interferindo na sua vida, eu não estou aqui para mandar na vida de ninguém, não. Falei semana passada e repito, Deus não levantou pastor para tomar conta, nem ficar vigiando, nem mandando na vida de ninguém. E eu sei que o diabo fica falando isso para os outros. Pastor, agora tu tem que ficar, não sei o quê. Tu tem que perguntar, pastor que decide se pode, se não pode. É você que decide, meu irmão. Você sabe tomar conta da sua vida, né? Sabe? Se você sabe, Deus nem precisa tomar por você. Mas se você não sabe, aí você pergunta. Então eu não estou me eximindo, não. Não é o espírito de Caim tomando a minha vida, não. Sou guardador agora do meu irmão, o Senhor deu a vida para ele, se vive, não. Eu estou te dizendo que se você tiver caráter e for humilde e reconhecer que você não sabe conduzir sua vida, que ela não está encaixada ainda nos planos de Deus, nós estamos aqui para te ajudar, se você quiser permitir. Se não, meu irmão, eu vou cuidar da minha e você cuide da sua, porque eu não vou me responsabilizar pelas suas decisões. Você não vai empurrar isso em cima de mim, não, e nem eu em cima de você. Porque naquele dia, quando ele estiver assentado no trono e chamar cada um, não tem esse papo de eu fiz porque o pastor. Não, eu não fiz porque o pastor não falou nada. Conversa fiada, ninguém vai enrolar Jesus com essas conversinhas. Eu vou dar conta das minhas decisões e você da sua. Fato é que um tempo novo está vindo. E um pedacinho que Deus escreveu lá na eternidade, para esse próximo ano, vai entrar. Se o que você não está vivendo hoje, você sente no espírito que não é o que Deus escreveu, a oportunidade está aí. Se é, irmão, você só vai dar continuidade àquilo que você já vivia. E como eles dizem aí, né, Lalão? De boaça. Mas se não está, meu irmão, olha aí a oportunidade. Olha a chance da sua vida mudar mesmo. Olha a chance da sua história mudar de verdade. Porque aquele que está sentado no trono e ri dos planos humanos, está dando uma dica. Vou inaugurar um tempo novo, hein? Vou estar abrindo um portal na história dos homens. Meu plano vai estar, mais uma etapa dele se cumprindo. Que tal você encaixar o seu plano no meu? Que tal você encaixar a sua vida na minha? Que tal, hein? E eu sei que no entusiasmo você está dizendo aí sim. E Deus diz, obedeça. Pode orar, você não precisa esperar por mim para isso. Deus tem um caminho no meio da tormenta para você. Deus tem um plano para a sua vida, meu irmão. Deus tem uma história escrita para mim e para você, meu irmão. Selada com o sangue do Cordeiro. Ele tem.
E Ele está dizendo, no meio da crise, viva a vida comum do reino. Não fique igual louco tentando resolver as coisas, não. Viva a vida comum do reino. Aí você vai construir casa, você vai plantar vinha, você vai casar os seus filhos, você vai prosperar no meio da crise. Pai, o Senhor está sentado no trono. E o Senhor ri quando os homens tramam contra o Senhor. E o Senhor ri, meu Deus, da nossa inocência quando nós planejamos aquilo que está fora da Tua vontade. Mas a Tua palavra, revelando a cultura do Teu reino, Senhor, está nos mostrando aí um novo tempo aproximando. Ah, meu Deus, e como eu quero viver destino, Senhor. Quero viver a história que o Senhor escreveu aí. Quero provar da herança que o Senhor tem para esse tempo, da provisão que o Senhor tem para ele, das bênçãos que o Senhor tem para ele, das disciplinas que o Senhor tem para ele, Senhor. Me ensina, Espírito Santo. Me ensina, Senhor. Me ensina a viver a vida comum do reino, obedecendo princípios, não me movendo por circunstâncias, Senhor. Não tomando decisões por impulso, Senhor, nem por aparência, nem por pressão de ninguém, Senhor, mas pelos valores da Tua palavra, Senhor. Me ensina. E ensina meus irmãos. Eu sei que nesse tempo de crise de 6 meses, Senhor, alguns estão debaixo de muito aperto e outros estão em caminhos largos, porque o tratamento é VIP. Mas que o Senhor possa cumprir o Teu plano na vida do meu irmão. Então convença cada um de nós que está aqui nessa noite a obedecermos para abraçar os Teus planos, Senhor. A nos guiarmos por aquilo que a Tua palavra nos mostra, Senhor. Aí nós vamos viver os planos do Senhor. Tua palavra diz planos de esperança e um futuro de bem. Então planta esperança no coração do meu irmão. Se porventura ele entrou aqui hoje, Senhor, oprimido, desesperado, Senhor, por tudo que ele está passando na sua casa, planta esperança no coração dele, Senhor. Assim como essa palavra, essa carta do profeta, Senhor, ressuscitou esperança no coração do povo. Que a Tua palavra aqui hoje possa gerar esperança no coração daqueles que Te ouvem aqui, Senhor. E eu sei que a obediência de cada um de nós vai desatar isso. Nos prepara para esse novo tempo, Senhor. Queremos viver o Teu destino, o Teu propósito para nós. Se você concorda, diz amém. Aleluia.
Sabe quem sobreviveu aos 70 anos de cativeiro? Quem guardou princípios. O que aquele povo aprendeu, ou eles tiveram que reaprender em 70 anos, foi guardar princípio mesmo. Irmão, vou te falar com você, guardar princípio é a coisa mais difícil que tem. Você tem que atropelar sentimentos, pensamentos, desejos próprios, pressões externas. Mas só vai sobreviver, meu irmão, quem guardar princípio. Ou a igreja aprende, ou então, irmão, ela vai ser amassada. É aquilo que Jesus falou, né? Quem é o meu servo? Que quando eu voltar, eu vou achar ele fazendo da mesma forma. Depois de anos longe. A esse eu vou dizer: bem-estar, servo bom, fiel. Vem pro gozo do teu Senhor. Entra na minha alegria. Porque você passou anos guardando o princípio. Nada te moveu dele. Irmãos, é esse coração que a gente tem que ter. Essa época da gente se mover por sentimentos, por emoção, por alma, por pressão, por cultura humana, já passou, meu irmão. Chega! Só vai aguentar quem aprender isso. Verdade. Como Deus quer que a gente seja esse povo. Porque quem não aprende a guardar princípio, meu irmão, vai se dobrar diante de qualquer pressão. Aleluia. Vai vir um tempo tão ruim para a igreja. Senhor, aleluia. Aleluia. O mundo já não está deixando barato o pastor falar de nada, né? E quem não souber guardar princípios, irmão, desculpa a palavra, vai abrir as pernas, tá? Verdade. Vai. Então vamos aprender. Vamos deixar o Espírito Santo nos reeducar. Né? Vamos viver por princípio, meu irmão. Aí a gente vai ver caminho novo se abrindo, né? A gente vai ver promessa cumprindo, a gente vai ver o retorno da terra, a gente vai ver, meu irmão. Vamos ser esse povo. Amém? Que Deus te abençoe. Né? A vida comum do reino. Vamos fazer o que a gente sempre fez, meu irmão. Planta casa. Por que parou? Vida que continua para Deus. Ah, voltou a intercessão, então voltou, então eu voltei também. Voltou culto, voltou, então eu voltei também. Entendeu? E o seu rei volta e te vê fazendo sempre da mesma forma. Aleluia, Deus te abençoe. A gente se vê aí na vida comum do reino durante a semana. Aleluia, glória a Deus. Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas.